palavra é luz no meu caminho, luz no meu caminho, meu Deus. Tua palavra é luz no meu caminho, luz no meu caminho, meu Deus. Tua palavra é. O quarto passo da leitura orante é a contemplação. É o quarto e último passo. Para não perder, viu? Estou sendo mesmo repetitivo, com essa finalidade mesmo, de a gente inculcar, né? Não esquecer. Os antigos diziam que a repetição é a mãe de todos os estudos. Então, leitura, meditação, oração e agora a contemplação. Ainda há pouco nós falávamos da oração. E é claro que a oração ela está presente em toda a leitura. Na verdade, a finalidade desse método de leitura orante da Palavra de Deus é exatamente a oração. Rezar a partir da Palavra de Deus, rezar com a Palavra de Deus. Rezar é estar em comunhão com Deus. E a gente usa vários modos, né? Tem vários tipos de oração. Mas neste caso, o instrumento para a oração, podemos dizer assim, é a própria Palavra de Deus. E a oração já está presente desde o início. Nós estamos falando aqui dos 4 pontos principais, ou dos 4 degraus, dos 4 passos. Mas é claro que a leitura orante da Palavra de Deus, nós vamos fazer isso, ela inclui cantos, ela inclui a invocação do Espírito de Deus, o Espírito de Deus que está presente em todos os passos. É Ele que nos ajuda a prescrutar as Escrituras. É o Espírito de Deus que nos faz depois atualizar esse texto para que a gente tenha os mesmos sentimentos de Jesus, e para que a gente possa enxergar com os olhos de Deus. Então é o Espírito que apresenta a Deus a nossa oração. São Paulo vai dizer que nós não sabemos rezar. Então é o Espírito de Deus que apresenta ao Pai aqueles que são os gemidos inexprimíveis. Jesus mesmo diz, tanto mais o Pai do céu dará o Espírito Santo a quem pedir, para que possa apresentar a oração. De novo, nessa mesma dimensão que nós não sabemos o que pedir. Então, é o Espírito de Deus. Então, todo o processo é a oração. Mas é claro que tem esse momento específico que nós chamamos que é o passo da oração. Agora nós chegamos ao quarto passo, que é a contemplação. A contemplação não é exatamente um passo, né? Mas a gente costuma dizer que é o resultado de todo o processo da oração, da leitura orante da Palavra de Deus. Verbos que estão ligados à contemplação são verbos como ver, né? Ver de outro jeito, enxergar. E aí se fala também de saborear, de degustar, quer dizer, aquilo que fica em nós, como o resultado desse processo de encontro com a palavra, em que a gente pergunta e o texto responde, em que o texto pergunta e a gente responde. Esse diálogo, então, é elevado a Deus em forma de prece, em forma de oração. Então, a contemplação é o que fica em nós, é o resultado de tudo isso. E algumas imagens podem descrever bem, né, o que é a contemplação. Eu posso dizer assim, que a contemplação é a possibilidade de penetrar, vamos usar essa figura, né, penetrar no seio de Deus, no coração de Deus, para a gente enxergar a nós mesmos, enxergar a nossa realidade, enxergar a vida, o mundo, as pessoas, com os olhos de Deus. Tem um episódio do Evangelho de Lucas que é muito significativo. Olha, o que significa enxergar a nós mesmos, enxergar os outros e a vida com os olhos de Deus? Ora, tem aquele episódio que eu estava dizendo do bom samaritano. Todo mundo conhece, né? Inclusive foi o lema da campanha da fraternidade deste ano. Viu, sentiu compaixão, se aproximou e cuidou. Então, viu, enxergou, né? Sentiu compaixão, aproximou-se e cuidou. Cuidou, é o quarto passo. Então, a pergunta é, como é que Deus nos vê? Eu sei que a gente tem um modo como a gente se vê, né? Cada um tem consciência de si mesmo, daquilo que é, daquilo que faz, dos seus desejos, né? Do que está dentro, que é muito pessoal. Mas como é que Deus nos enxerga? E é bem interessante isso. Bem, o bom samaritano está ali. Quem é o bom samaritano? O bom samaritano é o próprio Deus. E sempre se viu que o bom samaritano é Jesus. Vem do alto, quer dizer, Deus, enxerga, vê a pessoa ferida, no caso, essa pessoa sou eu, aquele que está caído sou eu, em alguma circunstância. Então Jesus
me viu, quer dizer, me enxergou, sentiu compaixão, quer dizer, suas entranhas se agitaram, se aproximou e cuidou de mim. Quando a gente fala, então, bem, é assim que Deus me vê. Quer dizer, como alguém, um filho, de quem ele tem compaixão, de quem ele se aproxima e vem cuidar. Seja qual for a circunstância da nossa vida. É claro que tem hora que a gente precisa de mais cuidado e tem hora que a gente só precisa manter, né, a vida como a gente já está. Então, e há certamente alguém mais necessitado que nós em algum momento. Então, como é que nós devemos enxergar? É aí que tá, essa é a contemplação. Enxergar com os olhos de Deus. Quer dizer, aprender, e aí São Paulo diz na carta aos Efésios, ter os mesmos sentimentos de Jesus. Quais são os sentimentos de Jesus? E aí, então, é isso que a gente precisa, né, aprender, e a leitura orante nos ajuda. Quer dizer, meditar a palavra de Deus, ler a palavra de Deus, meditar a palavra de Deus, rezar com a palavra de Deus, tudo isso nos ajudará a enxergar a nós, a realidade e as outras pessoas com os olhos de Deus. Claro, partindo desse texto que eu estou falando, do bom samaritano, significa, então, enxergar as pessoas necessitadas, ver, né, de perto, sentir compaixão, aproximar-se e cuidar delas. É isso. Então, a contemplação, em palavras simples, é isso. É enxergar, é degustar, quer dizer, gustar o sabor de Deus. Lembrei agora de uma música de Padre Zezinho. Tem gosto de Deus o pão que a gente parte e reparte. Tiveste pena do povo, mandaste dar de comer. Alguém falou que era pouco, tu nem quiseste saber. Mandaste alguém começar, mandaste alguém partilhar. Foi milagre, e o milagre aconteceu. Então é aprender na nossa vida a fazer como Deus fez. Esse é um pouco a contemplação. Então, os verbos da contemplação são esses: enxergar, saborear, agir. Então, a contemplação é assim, é quando depois que a gente medita um texto, depois que a gente leu, que a gente rezou, qual é o desejo que brota em nós? Quer dizer, que ações esse texto sugere a nós? O que nós vamos fazer agora? E eu me lembro que na filosofia, já faz tempo isso, viu? Quando eu estudei filosofia, foi lá pelo ano de 94, para ser mais exato. E lembro um professor que marcou muito por essa expressão, né? Falava de pertença e distanciamento. E a Alexio Divina, a leitura orante, nos permite um pouco isso, né? Isso é um pouco a contemplação. Nós, vejam, nós pertencemos, eu falei bastante isso hoje, nós pertencemos a uma realidade. Quer dizer, nossa vida não se compreende sem essa realidade a qual nós pertencemos. E a nossa oração, quer dizer, toda a nossa oração, meditação, a leitura, tem que levar essa realidade junto. Não dá para tirar. Mas é possível distanciar-se dessa realidade para enxergar a nós mesmos e as outras pessoas, coisas dentro dessa realidade. É o distanciamento. Então, a gente pertence a uma realidade, mas a oração nos permite nos distanciarmos um pouco dessa realidade no sentido de olhar de fora, olhar do alto, para a gente ver de uma maneira melhor, enxergar com outro olhar, que é o olhar de Deus. Então, a imagem que me vem em mente é a imagem da montanha. Vejam como Jesus gostava de rezar sobre a montanha. Monte das Oliveiras, uma vez Jesus de lá, e eu já estive lá no Monte das Oliveiras, isso é possível mesmo, ele fica um pouco mais alto que Jerusalém, né? E aí, então, do Monte das Oliveiras, você contempla toda a cidade de Jerusalém. Claro que hoje a cidade de Jerusalém cresceu bastante, mas você imagina no tempo de Jesus, porque era a cidade antiga, né? Que é possível ver mesmo os muros da cidade antiga. Então, o Monte das Oliveiras, Jesus contemplava aquela cidade. E contemplando aquela cidade, uma vez Jesus chorou, usou uma expressão muito significativa. Ó Jerusalém, como eu gostaria de te reunir, como uma galinha reúne os seus filhinhos para proteger. Muito significativo. É um olhar que Jesus tem do alto, né, de cima, que ele enxerga a totalidade. Mas ele se sente, é claro que ele é parte daquele povo. E o povo, o seu lamento é exatamente esse. O povo não soube compreender que estava chegando o seu rei. Dizer que estava chegando Jesus, o Messias. Então, a imagem da montanha. A montanha tem duas vantagens. Primeiro, e uma terceira coisa que eu direi depois. A primeira vantagem é que ela é alta, né? Então, você olha do alto. Então, você se distancia de uma realidade. Mas você olha para baixo, é a sua realidade. Então, você está lá, você pertence àquela realidade. Então, lá está a sua casa, está a igreja que você frequenta, está o bairro onde você mora, está o lugar onde você trabalha, as pessoas com quem você convive. Está ali a sua realidade. Mas você se distanciou um pouquinho para olhar de fora. E olhar de fora é o segundo aspecto, com um olhar diferente.
é o olhar de Deus. Esse olhar de Deus é esse olhar que esse método de leitura vai proporcionando a você, através da leitura, através da meditação, através da oração. Então você olha do alto para uma realidade à qual você pertence, mas agora com um olhar diferente, com o olhar de Deus. E a terceira coisa da montanha, vamos pensar que é uma montanha bem alta, né? Na montanha está Deus, eu não falei isso, né? Jesus prefere a montanha porque na Bíblia a montanha está mais perto de Deus. Então, subir a montanha significa fazer a experiência de Deus. Então, a leitura orante da palavra de Deus pode ser mesmo como é descrita com essa imagem, a imagem da montanha. Uma montanha bem alta. Você não consegue subir de uma vez, mas você sobe um pouquinho, e aí, de novo, né, o livro do Carlos Mestres, A Leitura Orante da Palavra de Deus, fala de lances de escada. Né? Você sobe um primeiro lance, leitura, meditação, oração, contemplação. Aí você para. Ou, se você quiser fazer assim, dizer assim, né? Leitura, meditação, oração. Aí você para e contempla. Aí você enxerga toda aquela realidade lá embaixo, já com o gosto de Deus. Aí você recomeça. Aí você sobe de novo. Mais um lance. Leitura, meditação, oração. Está mais alto. Então o olhar já ganhou um significado ainda mais amplo. Aí você contempla. Aí de novo. Leitura, meditação, oração, você para. Contemplação. A sua visão já ficou ainda mais ampla. E assim, à medida que você vai subindo, tanto mais você vai se aproximando de Deus, tanto mais o conhecimento da sua realidade vai ganhando um novo significado. Você vai se compreendendo mais, a sua leitura, a sua meditação, a sua oração vão ficando mais amadurecidas, mais profundas. E assim, até o dia então que Deus nos fizer contemplar toda esta realidade a nós mesmos diretamente, através dos seus olhos, quando Ele nos chamar para a sua glória. Então é isso, irmãos e irmãs, a leitura orante da Palavra de Deus. A leitura, a meditação, a oração, a contemplação. Tudo isso precedido por uma oração ao Espírito Santo, com cantos, e tudo isso culmina com as ações concretas na vida. O que eu vou trazer para a minha vida agora que eu fiz esses 4 passos? É isso que a gente deve se perguntar cada vez que a gente fizer a leitura orante da Palavra de Deus. Nos próximos encontros, este foi o 4, viu? Então a gente começou, a gente vai parar, Deus sabe quando, né? Só Ele sabe. E nós vamos apresentar um pouco a visão geral das Sagradas Escrituras. A Bíblia é literatura, nós temos uma coleção de livros, são 73 livros que não são iguais. Então, acho que é importante a gente compreender como é que a gente vai manusear a nossa Bíblia. Como é que a gente pode fazer isso? A Bíblia, enquanto para a gente se localizar, quando eu falar de livro tal, versículo tal, de que eu estou falando exatamente? E vamos começar com um exercício muito prático. Toda a Bíblia que eu estou usando aqui hoje, a Bíblia da CNBB, tradução da CNBB. E nas primeiras páginas, antes do livro do Gênesis, nós temos aqui introduções. Olha, tem um índice, né, com todos os livros. Aí os livros têm uma abreviatura. Aí tem notas introdutórias. E tem modo de citar. Sobre o modo de citar, isso eu queria passar um exercício para vocês. A gente usa a vírgula, a gente usa o ponto e vírgula, a gente usa o ponto, a gente usa um traço, depois a gente usa um travessão. E a pergunta, eu queria que vocês então consultassem na Bíblia de vocês. Todas as Bíblias têm isso. 2 coisas. Como é que os livros são abreviados? Por exemplo, qual é a abreviatura de Gênesis? E na hora da gente citar um livro, a gente não vai colocar Gênesis, mas vai se colocar a sua abreviatura, capítulo, versículo. Aí capítulo e versículos, aí tem o uso dessas pontuações. A vírgula, o ponto e vírgula, o traço e um travessão. Queria que vocês procurassem aí para o próximo encontro. Para que serve a vírgula? Para que serve o ponto? Qual é a função do ponto e vírgula? Qual é a função do traço? Qual é a função do travessão? Então, leia na sua Bíblia. No próximo encontro, então, a gente vai fazer essa introdução geral, para que a gente depois, né, dessa introdução geral do Antigo e do Novo Testamento, tirando algumas curiosidades, algumas particularidades que são próprias da Bíblia Católica em relação a outras Bíblias. Aí, a partir daí, então, com esse conhecimento introdutório, a gente parte, então, para fazer concretamente os nossos encontros a partir da leitura orante da Palavra de Deus. Fiquem com Deus. Um abraço a todos e a todas.
tua palavra é luz no meu caminho, luz no meu caminho, meu Deus, tua palavra é